Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver tudo sobre o empate de ontem entre São Paulo e Palmeiras por 0-0. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Será que não temos todos que ter um pouco de calma? Calma. Todos, eu também, que estava cornetando, achando, não dá, não pode perder, não pode empatar com o Velo Clube. Não tem que ter calma. Não é o momento de calma. Calma que se estende ao trabalho do Zubeldia. Vamos ver o que foi o resultado do jogo de hoje. É fácil ganhar no Allianz? Não é. 2, calma com o Luciano, que enquanto esteve em campo jogou para cacete. Desculpa o palavreado. Calma com o Igor Vinícius, que hoje não jogou mal. E depois o Cedric entrou e fez o serviço também. Calma com o Rafael, que salvou o que seria o gol do Palmeiras. Não é para ter calma, gente. Será que aquela histeria, aquela loucura, vai embora, só muda, não tem como... Será que a gente não tem que botar o pezinho no chão, pies em la tierra, como diria Zubeldia? O que eu achei do jogo? Eu adorei. Achei que foi um puta de um resultado do São Paulo, taticamente perfeito hoje. E eu quero ouvir de vocês e do Arnaldo. Gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou ou foi um lixo? Salve, Tirone, salve, galera. Gostei do seu calma. É uma palavra que eu utilizava muito com meu tio saudoso José Meireles. Calma, calma. Mas, na verdade, né, eu acho que hoje o São Paulo, eu gostei da postura, gostei da variação tática. Eu amo três zagueiros, vocês sabem. O São Paulo jogou para se defender e o São Paulo precisava jogar para se defender uma vez na vida, né? E acho que essa situação ela pode ser um indicativo, uma ilustração para jogos fora de casa, que a gente sempre pede. Você não precisa, fora de casa, tomar toda a iniciativa. E aí nós estamos falando de um time que está com dificuldade de vencer jogos grandes em casa e que não tem vergonha de ficar despejando a bola na área, o Palmeiras. Sim. Como muitas vezes o São Paulo vai ter que fazer para furar a retranca, quando ele enfrenta um adversário como foi o São Paulo hoje, como foi o Velo, como foi a Inter e tudo mais. Então eu acho que a estratégia ela deu resultado, o ponto foi importante, ela dá uma estancada na crise e mostra que isso a gente já sabia. Esse time, ele nos jogos grandes, ele encara, ele compete, ele mastiga. O grande desafio do São Paulo, para qualquer técnico que assuma o São Paulo e comanda o São Paulo, é torcer a faca contra adversários mais fracos. Levar os jogos da mesma... E talvez não seja o Paulistão esse momento, né? O Brasileirão é esse momento, né? Então, se você atua como o São Paulo atua em Brasília, você não ganha de nenhum time no Brasileirão. Atua, inclusive, com envolvimento. E aí, acho que isso é muito sintomático no futebol. A impressão de quem viu o jogo contra o Velo, os jogadores não quiseram correr. A impressão do jogo de hoje, todo mundo correu para Dedéu, naquele campo que a gente conhece bem, né? E até vou colocar aqui uma estatística para a gente discutir do nosso grande Alexandre Dias Brest. Você Boa, garoto. Ele, das anotações tricolores, depois de 6 jogos, essa é a primeira vez desde julho de 2022 que o São Paulo deixa ele fala Parque Antártico, né? O Allianz Parque, sem nenhum novo jogador lesionado. Foram 9 jogadores contundidos no período. E a estratégia passou por isso. Nós vamos contar aqui para vocês com detalhe por que e partiu do Lucas e do Oscar. Isso. Não da comissão técnica, partiu do Lucas e do Oscar a não jogar ou não iniciar ou não jogar o tempo todo no gramado sintético, que é uma agressão ao jogador. Então, hoje deu certo para o São Paulo. O resultado não foi ruim e não saiu ninguém machucado. O que indica que o São Paulo, classificado para a próxima etapa do campeonato, pode, eventualmente, se for para uma semifinal, inclusive fora de casa, se repetir o jogo com o Palmeiras, adotar esse tipo de estratégia. E eu vou citar, o Rafael ganhou o melhor em campo, mas acho que tem um jogador que a gente precisa valorizar hoje, que foi o Enzo Dias, que teve que marcar o Estevam e jogar como ala. E ele conseguiu fazer as duas coisas. MR Matheus, postura patética, de jogadores patéticos, de um técnico patético, de uma diretoria patética. Nada de novo por aqui, pessoal. Pô, Matheus,
Que coisa, hein? Que coisa, hein? Vamos Tirone, reclamar. a calma. estratégia, né? A estratégia da escalação, a gente estava meio sentindo o cheiro dos três zagueiros, né? Eu e você. Tinha um meio Sim, exato. Aí o 3-4-3, o terceiro, a dúvida era quem seria o terceiro, ao lado do Luciano e o Caleri. Foi o André Silva. Foi quase a mesma formação, Tirone, quase a mesma escalação do São Paulo, do Milton Cruz, lá naquele jogo que o Zubeldia chegou Vitória. contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense. Vamos lá. Cris Rosa, empatamos, mas a defesa doou muitas bolas. Saiu jogando algumas vezes errado. Dale Ponte, diz aqui. Cris Eu Rosa. acho que o Alan Franco abusou um pouco, sobretudo no primeiro tempo, da rebuscada na saída de jogadas, Sim, né? Verdade. E é um campo que, se você perceber, a saída curta, rápida, a bola vai muito rápido. Cara, aliás, o simbólico disso é uma jogada do Alan Franco, já no final. Que ele, Meteu num Enzo gramado Dias. normal, ele saía jogando. Ele não conseguiu, a bola ficou meio enrolada nele. E a do Enzo Dias também. O Enzo Dias errou, poxa, chegou e errou no final. Cara, o cara não conseguiu nesse gramado, simplesmente. Foi isso que aconteceu. Ronaldo Nascimento, cadê a fila para pedir desculpas ao Zurba? Eu tô na fila. Wesley Arocho, tirou de sério que você adorou essa partida? O time teve uma chance de gol durante o jogo inteiro. E essa boa vontade com o Zubeldia que estamos falando. Eu gostei bastante, Wesley. Achei que o time taticamente foi perfeito hoje, ou quase perfeito. E todo mundo, não teve ninguém que foi abaixo. Todos os jogadores jogaram bem. Diferentemente, você gostou do quê? Ele jogou contra o Velo Clube, que fez 3 gols e tomou 3? Eu não. Eu gostei do jogo de hoje. Jogar no Allianz, gente, você acha que é o quê? Que todo mundo chega lá e passa o trator? O Corinthians empatou ontem. Empatou com a calça na mão. O cara defendeu um pênalti na última bola. Foi amassado. A diferença de jogo do São Paulo... Muito. O empate foi o mesmo resultado. O Corinthians foi amassado pelo Palmeiras. Amassado. O Corinthians é o líder do campeonato. Você não é mole jogar lá. É assim. Empatar fora de casa no Paulista, em jogos entre paulistas, que tem torcida única, o fator casa pesa muito. Foi um puta de um resultado. Em relação ao São Paulo, eu entendo que, assim, a intenção do Zubeldia no primeiro momento era, né, empatar o jogo. Isso ficou muito claro no primeiro tempo, quando o São Paulo até, como até o Rafa Oliveira, né, comentando, falou, cara, o São Paulo está picotando o jogo o tempo todo, está tentando que não tenha jogo. E isso demonstra a intenção de empatar a partida. Mas me parece que, assim, ter o Lucas, isso eu ficava pensando, se o plano dele for não ter jogo no primeiro tempo e no segundo, de repente, colocar pelo menos o Lucas, né? Não vou dizer o Lucas e o Oscar, porque eu entendo que também a escolha tem a ver com tática, não é só esse papo de que é o gramado, eles vão se machucar. É uma informação. Não, tudo não bem. Uma opinião, se fosse o gramado, se tivesse risco do Lucas se machucar muito grande, ele não entrava nesse jogo de hoje. Ele não entrava. Então, se fosse isso, ele não entrava, porque você não vai colocar um cara e vai falar, tudo bem, eu vou correr o risco porque vale a pena nesse jogo. Se fosse o jogo do brasileiro importante, Libertadores teria começado o jogo. Bom, mas ele entrou, ele jogou bons minutos e quase resolve o jogo, porque é outro nível, é outra qualidade. A coisa que eu acho que pode se discutir só é assim, o São Paulo tinha hoje uma chance grande, né, considerando a vitória, que é grande, não era normal o São Paulo vencer esse jogo, mas vencendo, eu acho que ele praticamente eliminava o Palmeiras, né? Ficava numa situação bastante complicada o Palmeiras. O Palmeiras ia ficar a 3 pontos da Ponte Preta. E só podia precisar perder, né? Quer dizer, não ia bastar essa coisa do empate, porque ainda está naquela situação de que se o Palmeiras ganha as duas e a Ponte empata um, o Palmeiras supera. Sim, exatamente. Mas isso deixaria de existir se o São Paulo vencesse hoje. Então eu acho até que pode se discutir, será que não valia a pena pôr um pouco mais de Lucas ou Lucas e Oscar para tentar uma vitória, já que perder também... do ponto de vista da tabela não ia mudar muita coisa. Porque depois dos próximos 2 jogos o São Paulo podia poupar. Mas aí tem a coisa do Zubeldia que sabe também como as coisas funcionam, infelizmente, aqui, né? Se ele perde hoje, quem garante? Ele tinha uma resposta a dar, né, Jean? Ele tinha tomado 3 gols do Velo Clube. E contra o Velo Clube a gente já viu um indício do Zubeldia de querer vencer, porque ele tinha aquele planejamento. Joga o time principal 2 jogos, descansa 1. Contra o Velo Clube, 2 por 1, já mudou um pouco essa estratégia, porque ele sabia que ele precisava ganhar do Velo Clube para ter um pouquinho mais de tranquilidade. Mudou a estratégia porque a decisão de não jogarem os atletas, né, no Allianz Parque por causa do gramado foi tomada antes do jogo contra o Velo Clube. Contra o Velo Clube, ele queria ganhar o jogo porque ele sabia a importância de ganhar o jogo. Claro. Não só porque 3 pontos, etc. e afins, mas ele sabia que ia tirar um pouco do peso do clássico. Ele tinha uma resposta. E o quanto era ruim perder para o Velo Clube, uma das piores equipes do campeonato. Ele tinha uma resposta tática a dar, assim. O time dele foi muito faceiro contra o Velo. Adversários contra o Velo você pode se permitir, o quarteto. Hoje
menos, só que eu acho que hoje fechou demais também. Fechou demais a torneira. Eu acho que o São Paulino ficou muito frustrado por isso. Com 10 minutos de jogo, o pessoal, nas redes sociais, que o Vitor Binder adora, já estava cabreiríssimo, porque sabia que a tendência do jogo. Agora, foi o famoso medo de perder. Mas deu certo, tirou a vontade de ganhar. Foi o medo de perder? Num primeiro momento, acho que hoje teve um medinho de perder. Falou, pô, 0x0 hoje, para mim, na classificação tá bom, não perco o clássico. Vocês podem discutir a estratégia do Zubeldia. Eu não acho nenhum absurdo. Do ponto de vista tático, inclusive. Não vou nem entrar na questão, mas do ponto de vista tático não me parece nenhum absurdo. E, indiscutivelmente, pelo pouco que o Palmeiras de fato conseguiu produzir, apesar dos números que a gente mostrou, eu acho que assim, você pode discutir se ele deveria ou não ter feito isso. Agora, o que o Zubeldia quis fazer, funcionou. Ele alcançou. Deu certo. Então, assim, foi um técnico que fez o seu objetivo. Sofreu pouco. Então, assim... Se a questão não fosse o gramado, até para jogar no 5-3-2, o Lucas entraria para jogar para o São Paulo ter contra-ataque quando recupera a bola, até para jogar sem bola. Não jogaria com 2 centroavantes. Mas é que tem uma questão que, assim, você sabe que nem o Lucas, por mais que o Lucas seja um fenômeno se machucou, inclusive, do ponto de vista físico, o Lucas não vai ficar correndo atrás de lateral, não vai ficar acompanhando. Por mais que ele seja um fenômeno, para mim o Lucas é impressionante o quanto ele se dedica, o quanto ele corre, mas assim, é diferente. A hora que você põe um jogador mais obreiro ali, o cara que é mais brigador, que depende muito mais disso do que da qualidade... O André Silva. O André Silva. Eu estou falando do André Silva. Embora acho que até o próprio Calleri se encaixe nessa coisa. O Oscar e o Lucas são jogadores de outro nível, de outra capacidade técnica, mas também são jogadores que te oferecem muito, muito menos do ponto de vista de combate, de marcação, de acompanhar o lateral adversário, e acho que nesse sentido também fazia sentido, porque o São Paulo acabou sofrendo muito menos risco com esses jogadores no banco. É um cobertor curto, porque ele conseguiu segurar, por isso que eu falo que a torneira fechou demais, porque aí na hora tem um contra-ataque com o André Silva. No começo do jogo, ali, do segundo tempo, com uns 10 minutos. Aliás, foram 2 contra-ataques, né? Um que o Calleri, o Everton sai muito bem, senão o Calleri podia até sair na cara dele. E tem esse com o André Silva, que justamente por ele não ter a qualidade desses outros jogadores, ele entrega a bola para a defesa do Palmeiras. Era uma chance de gol que talvez o São Paulo tivesse aberto. Se não fosse o gramado, jogando com um você tem o Lucas, você tem o mano a mano, a velocidade. Esse tipo de situação. Você jogaria com o São Paulo com 3 jogadores no meio de campo, você não via com os volantes recompor, 5 jogadores atrás, os alas podiam avançar quando o São Paulo tinha a bola, e o André e o Calleri adiantado. Se você tem o Lucas no lugar de um dos centroavantes, você tem a velocidade, você tem a ideia completa. Eu sei disso, o Zubeldia sabe disso, mas a escolha não foi essa. Mas aí eu te pergunto, partindo desse pressuposto, se o risco do gramado é tão grande para machucar o Lucas, vale a pena, num jogo como esse, com a importância que tinha esse jogo, que para o São Paulo era praticamente nula, vale a pena você colocar o Lucas para jogar o tempo que ele jogou? A história do gramado é uma informação. Não, mas opinião. Eu só estou te perguntando. Agora eu quero a tua opinião. O São Paulo, eu não teria colocado... Partindo desta premissa. Eu não teria colocado em nenhum momento no jogo. O São Paulo tinha poucas opções no banco. Porque perdeu o Ferreirinha, senão o Ferreirinha certamente teria entrado, e eu acho que um deles, pelo menos o Oscar ou o Lucas, não teria entrado, e talvez com o Ferreirinha ele nem tivesse iniciado o jogo com uma linha de 5, talvez tivesse entrado com o mesmo sistema que ele costuma jogar, né, com o Ferreirinha aberto pela esquerda, só 2 zagueiros, porque ele teria a velocidade do contra-ataque e o Ferreira recompõe mais ali. Só que o São Paulo tem um histórico, e eu não estou falando que o São Paulo está certo ou está errado, que o gramado é ruim ou bom, de vários jogadores que se machucaram ali. E se comenta dentro do São Paulo, é Galopo, é Rato, é Pablo Maia, é Lucas, acho que o próprio Alan Franco chegou a se machucar. Tudo bem, então eu só acho que assim, então é um absurdo o Lucas ter entrado. O Lucas jogou meia hora. É isso. O Lucas jogou um terço do jogo. É isso que eu estava falando. O que eu estou estou querendo dizer é que existe uma contradição nessa ideia de que a chance de se machucar é enorme e o Lucas jogar meia hora nesse jogo. Porque estou contigo, se é um jogo que vale título brasileiro, aí você tem que jogar e não tem essa discussão. Sim. Agora, o que eu estou discutindo é, se você constata que a chance do jogador se machucar é gigante e você coloca um jogador como o Lucas nesse jogo, mesmo constatando que a chance é gigante, eu acho que tem uma contradição. De que lado está
o erro, se há um erro ou não, eu não sei. Um terço Mas do que é jogo contraditório muito para quem quer poupar. Exato. Um terço do jogo. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor empatou ontem, né, contra o Palmeiras por 0-0. O Zubeldia surpreendeu na escalação, né, entrou com 3 zagueiros, mandou a campo o goleiro Rafael, aí Juan, Arboleda e Alan Franco, Igor Vinícius, Alisson, Pablo Maia e Enzo Dias, André Silva, Luciano e Caleri. Eu tinha falado no vídeo anterior, né, pessoal, que eu não acreditava que o Zubeldia ia mandar o quarteto para esse jogo fora de casa, porque era muito arriscado, né? O São Paulo deixa muito espaço ali no meio-campo. E, na minha opinião, ele acertou na estratégia, né? Principalmente em entrar com 3 zagueiros. Eu particularmente não gosto, né, do time jogar com 3 zagueiros, mas nesse jogo fora de casa era muito importante, né, pessoal, essa escalação. E até que enfim, né, pessoal, o Zubeldia mudou um pouco a formação do São Paulo, sempre aquela formação com praticamente 4 jogadores ali jogando na frente. Então foi muito importante. Eu achei o time um pouco lento, porque ficou com 2 centroavantes, né, o Caleri e o André Silva, e o Luciano, né, galera? Então 3 jogadores mais lentos ali. Faltou um Ferreirinha, né, mas estava machucado, não pôde jogar. E o William Gomes, né, pessoal, que foi vendido por 55 milhões de reais apenas. Nesse jogo contra o Palmeiras, vai ser um jogador muito importante. Então o São Paulo tinha o Eric também, né, pessoal, mas o Eric não vem fazendo bons jogos, principalmente nos últimos. Então acho que o Zubeldia acertou nessa estratégia. Apesar do São Paulo não jogar para vencer, né, pessoal, o empate foi importante. Até porque assim complicou mais a vida do Palmeiras. Então foi um ótimo acerto, né, nesse jogo do Zubeldia. Mas não agora achar, né, pessoal, como eu vi alguns torcedores, alguns comentaristas, que agora o São Paulo voltou. A gente não pode esquecer que faz 4 jogos que o São Paulo não ganha. 2 deles foi com um jogador a mais, né? Então, contra o Bragantino e contra a Inter de Limeira. Tomou 3 gols do Velo Clube. Então, não dá para achar agora que tá tudo mil maravilha. Então, vamos ver os próximos jogos agora, né? Contra a Ponte Preta, principalmente em casa, né? Se o São Paulo vai conseguir vencer. Então, para mim, o Zubeldia tem que terminar pelo menos o Campeonato Paulista no comando do São Paulo, para depois avaliar, né, pessoal, se vai ser demitido ou não. Se ele não estiver fazendo bom trabalho, não adianta adiar, né, galera? Não adianta adiar essa demissão, porque aí é eliminado da Libertadores, é eliminado da Copa do Brasil, aí já perde o ano. Então tem que ver esse final do Campeonato Paulista como vai ser do São Paulo, ver esses próximos jogos, principalmente o mata-mata do Paulistão, já que o São Paulo já está classificado. E vamos ver agora as notas, né, pessoal, do público para os jogadores no jogo de ontem. O Rafael teve a nota de 8.5, fez um grande jogo, fez uma ótima defesa, né? A bola estava quase entrando ali, ele espalmou para cima. Então, vida de goleiro é complicada, né, pessoal? Quando vai bem, beleza, mas quando falha não presta mais, que não sei o quê. E o Rafael vive isso no São Paulo. Na minha opinião, é um bom goleiro, né, pessoal? Então, teve a nota de 8.5. O Arboleda teve uma nota de 7.7. O Arboleda é muito bom na jogada de bola aérea, principalmente, né, pessoal? Muito bom de cabeça. Mas a zaga do São Paulo ele teve uns lances que foi muito mal. O Palmeiras sempre levava vantagem nas bolas aéreas. Mas o Arboleda fez um bom jogo, teve uma nota de 7.7. O Juan teve uma nota de 7.3. O Alan Franco, né, teve uma nota de 7.7. Na minha opinião, ele não fez um jogo tão bom como ele vem costumando fazer, né, pessoal? Tentou sair driblando algumas vezes, perdeu a bola, errou alguns passes. Mas então teve a nota de 7.7. O Igor Vinícius teve a nota de 4.3. Não acho que ele fez um jogo tão mal ontem, mas a galera já está na bronca com ele, então por isso essa nota de 4.3. O Cedric, né, pessoal, teve a nota de 6.1. Acho que em breve ele deve se tornar titular dessa lateral direita do São Paulo. O Alisson teve a nota de 6.5. Errou alguns lances bobos ali no meio campo e foi substituído no segundo tempo. O Pablo Maia um pouco melhor, né, teve a nota de 7. O Luciano foi discreto, né, pessoal, e teve a nota de 6.3. O Enzo Dias fez um bom jogo ontem, na minha opinião, e teve a nota de 7.1. O Caleri teve a nota de 7. Apesar de alguns torcedores quererem, pessoal, que ele vire reserva, eu não concordo. Eu acho que ele é muito importante para o time, briga muito ali na frente, faz um ótimo pivô. Então, eu acho ele melhor que o André Silva. O André Silva teve a nota de 5.7, não fez um bom jogo ontem.
O Lucas entrou, né, já entrou quase fazendo um gol ali, teve a nota de 7.2. Depois sumiu um pouco do jogo, né, pessoal? Mas o Lucas é um jogador muito importante para o time. E o Zubeldia teve a nota de 6.2. Então ontem acho que ele foi bem, né, pessoal? Acertou a estratégia do São Paulo e não perder principalmente, né, galera? E após um empate, né, contra o Palmeiras, ainda resta 2 jogos para o São Paulo na fase de grupos do Campeonato Paulista. Enfrenta a Ponte Preta em casa na quarta-feira e o São Bernardo fora de casa no domingo. Então essa é a sequência do São Paulo ainda no Campeonato Paulista. E após o empate contra o Palmeiras, o São Paulo lidera o grupo C do Campeonato Paulista com 16 pontos. Em segundo aparece o Novo Horizontino com 12, em terceiro o Noroeste com 7, em quarto, né, o Água Santa com 6. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.